Depois daquele grande feito do Cid aí, que foi mostrado para uma multidão inteira, né? Ele mostrou ali quem é que manda, o Jack Estripador que é da galera agora. Rapaziada, isso começou a pirar o cabeção de muita gente, principalmente da Cristina, que agora ela achou que tá herdando o papel do Jack Estripador. Só que além disso, ainda tiveram outras coisas que eu acho que você vai entrar no hype total agora, sabe por quê? A Kanye acordou, meu bom. Lembra que ela veio pra esse mundo agora junto com o Cid e também junto com a Beta, quando eles voltaram pro mundo humano? Então, ela tava em coma até o momento, mas agora ela acordou e já saiu lutando contra uma das integrantes do Shadowgarden, como se fosse um teste. Então bora ver como é que isso aconteceu aí. Será que a Kanye vem pra dentro do Shadowgarden? Ah, rapaz, isso aí é uma dúvida que já já a gente vê. Vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, antes de mais nada, a gente tem que relembrar o que rolou no último capítulo. O Cid, com a persona nova dele do Jack Estripador, fez o maior dos atos possíveis. Ele literalmente acabou com 13 dos nobres e mais de 100 soldados dos Lâminas Noturnas aí. E o problema é que isso causou um certo distúrbio meio maluco na Cristina aí. E também tiveram outras pessoas que ficaram com a mente perturbada depois desse negócio. A gente já sabia que a Cristina em si era meio piradona das ideias, né? Porque ela queria acabar com os nobres e tal. E agora que ela perdeu completamente a linha, ela simplesmente sentiu meio que aquele gostinho, sabe? De ver o que ela queria ver acontecendo, que era acabar com a corrupção, tendo tudo um fim no reino da forma mais trágica possível. Ela sempre foi o tipo de pessoa que queria ver, né? Sempre sorria quando via os nobres sendo mortos. Então agora isso fez com que ela começasse a mudar realmente. Olha, galera, o Shadow tá lá mudando corações das pessoas, né? Faz aflorar a coisa toda, aflorar o verdadeiro Will. Então você já sabe, eu sei qual é o verdadeiro Will que o Shadow vai aflorar. O verdadeiro eu que vai, pô, manda bala no like aí pra gente. Manda aquele eu sou atômico sinistro que eu sei que só você consegue aí no like, cara. Porque ajuda demais o canal. E pra você ficar por dentro de tudo de Kage no Jitsu Yukusha também, lembra de conferir se a sua inscrição tá aí, ó, certinha. E também ativar esse sininho. Porque assim é bom pra você saber sempre quando tiver saindo vídeo novo aqui no canal. Combinadão? Tamo junto, família. É isso. Voltando pra história agora, a Elisa também foi uma outra que vivenciou todo aquele massacre lá no Coliseu. E ela passou uma semana inteira vivendo um pesadelo, ainda mais que ela testemunhou os 13 Nightblades, incluindo o próprio pai dela, sendo derrotados. E a subsequente perda dos seus bens no geral por conta do pai dela fez ela ficar mal demais. Ela começou a se sentir mais abandonada pelo dinheiro, pelas pessoas que estavam ao redor dela e começou a expressar uma certa frustração ali, né, na nova residência temporária que ela estava. A nobreza começou a se distanciar da família da Kukulkan também. Só que a Câmara dos Lâminas Noturnas permaneceu com a família juramentada, né? Apesar dos desafios enfrentados, a próxima geração dos Lâminas Noturnas ainda oferecia esperança para Elisa. Porque isso também não ia acabar 100% não. É aquilo, né? Os caras se renovam. A convocação dos seus subordinados para uma certa reunião começou. E a Elisa percebeu a ausência dessa galera. Entrando na sala vazia, a janela do local estava aberta e uma sensação muito estranha começou a pairar no ar ali. Ela não estava entendendo por que ninguém veio. Quando ela foi confrontada de repente por um palhaço ensanguentado chamado Jack, o Estripador. A situação atingiu um ponto crítico nessa hora, tá ligado? Pô, imagina, a mulher entrou no cagaço de medo. A Elisa tentou resistir, só que ela acabou sendo encurralada contra a parede. E diante das demandas cruéis do Jack, ela se viu ferida pela faca do Jack. Só que aí a verdadeira identidade foi revelada dessa vez não como Cid, mas sim como Cristina Hope. Uma estudante que ela já conhecia, né? Ela ficou surpresa pela revelação. A Elisa tentou entender a motivação da Cristina. E aí a Cristina meio, né, doidona como eu falei pra vocês, ela chegou e falou que ela herdou o papel do Jack Estripador. Ela agora é o novo Jack, acreditando que a sociedade precisava de mais mal pra poder combater o mal, tá ligado? Não é tipo o bem que combate o mal, ali é o mal que luta contra o mal. E a Cristina começou a aplicar a lâmina dela com mais determinação, encerrando com a vida da Elisa num ato mais do que brutal. Um cartão de baralho também que estava sendo empunhado pela Cristina começou a exibir a imagem de um Coringa, que era justamente o que estava representando agora o novo Jack Estripador, e a busca pela justiça distorcida dele. A partir daí nós temos um novo Jack na parada, mas também gera algumas outras dúvidas, né? Será que o Cid vai lutar contra esse Jack Estripador mais pra frente? Provavelmente, cara, ele também não pode deixar tudo do jeito que tá. Ele foi pra lá pra acabar com a corrupção, mas será que a Cristina vai fazer justiça do jeito que o Shadow faz? Isso aí a gente só deve ver provavelmente no próximo volume, né? Porque logo depois disso, num outro lugar desconhecido,
Akane Nishino despertou num quarto completamente branco. Parecia que ela estava num hospício. Ela estava examinando o redor dela com certa curiosidade, vestindo umas roupas finas, até a roupa de hospital, né? Parece que ela realmente acordou num hospício. Só que ela notou alguns detalhes familiares, mas também um pouco desconhecidos para ela. O chão era de aspecto de mármore, que era um pouco diferente do convencional, assim como o design do lugar era familiar. Era feito de um material, né, um pouco diferente. E ela começou a olhar algumas letras espalhadas pela sala. Ela não reconhecia nenhum tipo de idioma correspondente às suas memórias ali, porque realmente era um outro idioma desse mundo. Pra quem não sabe, a galera que veio pra esse mundo agora, tipo o Cid, ele sabe porque ele nasceu desde criancinha e foi aprendendo o idioma desse mundo, mas a galera não fala japonês. Tanto que a Beta teve que aprender o japonês quando ela foi lá pro mundo humano junto com o Cid, pra Terra, né? E ela, bom, nessa hora a Akane começou a refletir sobre a situação. Ela começou a pensar sobre a possibilidade de ter sido levada para um centro de pesquisa por alguma organização interessada nos poderes dela, porque agora ela tá muito roubada, né? Só que, surpreendentemente, ela não tava contida, ela não tava numa camisa de força. Então, quando ela recuperou as memórias e os poderes, né, como o primeiro cavaleiro da humanidade, a Akane percebeu uma certa negligência num plano de sequestro dela. Pô, eles não tinham realmente sequestrado ela. Se quisesse sequestrar ela, teriam trancado ela, estariam fazendo testes, enfim. Quando ela se aproximou da porta do quarto, ela sentiu a presença de duas pessoas do lado de fora dessa porta. Talvez sejam guardas para não deixar ela fugir dali. Mas mesmo com as suas habilidades, ela ficou meio hesitante ali em dominar esses guardas, pensando sobre as intenções da organização. Talvez não fosse uma coisa ruim. E enquanto ela debatia ali, né, pensava consigo mesma, a presença que estava do lado de fora, as duas começaram a se afastar, mas ofereceu uma abertura da porta. E isso acabou oferecendo uma abertura para ela. Então ela decidiu agir. A Akane já socou a porta com toda a força. Só que para surpresa dela, nada aconteceu. Não deixou o mínimo de um arranhão nessa porta. Ela ficou intrigada e percebeu que a porta era composta de um material especial, porque os cabelos pretos dela começaram a se transformar parcialmente em dourados, que já era uma forma dela mostrar a habilidade roubada dela. Quando ela examinou então as letras brilhantes nas paredes, ela notou uma certa luminescência mágica ali vindo daquilo. E ela começou a questionar a possibilidade dessa organização utilizar a magia separada das pessoas. E a Akane considerou essa tecnologia avançada pra caramba, porque isso normalmente não existia. É engraçado, né? Como os Shadow Garden são muito avançados até em comparação à Terra, mas vivem num tempo muito mais regredido, né? Com relação à Terra. Bom, a partir daí, ela ficou determinada a se concentrar no seu poder num soco só, fazendo a porta se abrir de uma vez. Só que o ímpeto dela não podia ser contido, e o punho dela encontrou o rosto de uma garota de cabelos grisalhos do outro lado da porta também. Surpreendentemente, essa garota bloqueou o poderoso soco dela com facilidade, falando em japonês, um pouco limitado, mas falando. E ela reconheceu essa mulher como a senhorita Natsumi, a irmã do Minoru. Irmã, né? No caso, a senhorita Natsumi ali era a Beta, que ela já tinha conversado muito com a Akane no mundo lá na Terra. A Akane ficou um pouco perplexa com a presença inesperada dela ali, quase ter acertado um socão nela. Conforme as instruções foram recebidas, a Akane se acomodou numa cadeira da sala, sentou lá para eles conversarem. A Beta começou a questionar um pouquinho, tentando entender essa situação. E isso causou uma certa confusão na comunicação, porque ela achou que era Natsumi, mas agora ela tá entendendo, né, que não é só Natsumi, é a Beta em si. Ela se apresentou como Beta mesmo. A Akane percebeu que tinha algo que estava preocupando ela nessa situação, só que a Beta começou a falar que cuidaria dela e trouxe ela pro Shadow Garden, pro Jardim das Sombras. A Beta admitiu com muita alegria ter sequestrado a Akane a mando da organização do Shadow Garden. E ela ficou intrigada ali, começou a questionar a Beta se era uma espiã e tal. Talvez Natsumi se infiltrando ali no Messias, né, que era a organização dela no passado, só que cara, a Beta esclareceu que não era um espião, mas sim uma pesquisadora que estudava formas de vida em outro mundo. Então, guiada pela Beta, a Akane foi levada para um outro lugar surpreendente, um ambiente que se apresentava um desequilíbrio entre o progresso mágico avançado e a tecnologia científica primitiva. É aquilo que a gente falou, é tão impressionante como a magia é tão avançada, algumas coisas são muito mais avançadas, mas ao mesmo tempo tem outras que são muito regredidas com relação à Terra. As mulheres no local falavam línguas desconhecidas, ela não estava entendendo nada, e cada uma tinha uma característica diferente da outra, como as orelhas de gato, né? Temos aí a Delta, Zeta e os outros como elfos também, como o caso da Alpha. Então assim, quando ela visitou o centro de treinamento, a Akane ficou impressionada com as habilidades excepcionais das pessoas do Shadow Garden. A Beta sugeriu que a Akane participasse do treinamento, revelando uma posição elevada dela na organização, porque ela não simplesmente ia falar, e aí? Você quer fazer parte disso daí ou não? Né? A gente não sabe, mas apesar das dificuldades de comunicação, a Beta interpretou isso meio erroneamente, né? A intenção da Akane como concordância para lutar, como se ela quisesse lutar, mas não era esse negócio, né?
Uma garotinha então foi designada como uma parceira da Akane para eles lutarem e foi alertada sobre a importância de não prejudicar a reputação do Shadow Garden, ou seja, ela teria que usar as habilidades maneiras aí, porque senão, imagina, pô, vai lá, que gente fraca que tá aí no meio, né? Então, diante dessa iminência do combate aí, a Akane estendeu educadamente a mão para cumprimentar sua adversária, só que a garotinha recusou de uma forma severa, tá? O desafio estava prestes a começar e a Akane sentiu uma certa necessidade de não se deixar vencer a partir disso. Então, seguindo as instruções locais, a Akane se sentou numa cadeira na sala e percebeu que a prática de aperto de mão era considerada uma falta de educação nesse outro mundo, algo que ela aprendeu logo no início da sua estadia ali. Em meio do treinamento no campo, então, a Akane lutou contra a 711, né, que é uma outra personagem nova aí que a gente não conhece, como a gente falou agora. Nesse momento aqui, o Shadow Garden já tá com mais de 700 membros, né, pelo que a gente pode ver, porque eles são numerados a partir do número que eles vão entrando, e eles se dedicavam, principalmente a 711, a aprimorar suas habilidades com espada. A Beta e a Lambda, nesse momento, ficaram ali observando atentamente e acompanhavam a batalha entre as duas, né, na beira do campo do treinamento. A Lambda, como encarregada de treinar os recrutas, começou a curiosamente pensar sobre o resultado dessa luta. A Beta, por sua vez, comentou sobre a 711 ser uma novada, ainda mesmo que ela seja muito talentosa. Confiando na orientação da Beta, a Lambda também se questionou sobre o poder mágico em comum que a Akane tinha, porque assim, não era uma coisa que você via normalmente nesse mundo, né? No campo de treinamento, a Akane e 711 se prepararam para o duelo das espadas. Enquanto aguardavam o sinal da Lambda, a porta do campo se abriu, revelando um pequeno elfo chamado Eta, cara. A Eta, sétimo assento aí das 7 sombras, estava lá para observar e estudar, né, tudo que estava acontecendo nessa batalha. Ela ia estudar a partir principalmente da Akane. A Beta começou até a dar umas bronquinhas nela para ela não tocar em nada sem a confirmação da Alpha. Mesmo assim, a Eta expressou descontentamento na necessidade de pesquisar o poder mágico incomum que estava vindo da Akane. Então, com essa confirmação da Lambda, a luta começou. A Akane foi surpreendida com a força da 711. Ela reconheceu que a sua existência era totalmente desconhecida para ela em questões de poder. A pequena garotinha demonstrou umas certas habilidades mágicas muito superiores, e isso é engraçado porque deixou a Akane uma certa desvantagem nessa batalha. A Akane estava mais do que determinada a mostrar o seu valor então, e ela começou a perceber que subestimar a 711 não era o caminho. Com o cabelo preto dela começando a ficar gradualmente louro agora, a Akane sentiu a pressão dessa luta. A possibilidade de perder se tornou real para ela, só que a vontade dela de provar o valor começou a impulsionar ela a continuar. Certamente, a jovem demonstrou ser uma lutadora forte dentro da organização, mesmo que não fosse difícil de imaginar que existissem outros ainda mais poderosos entre os observadores, por exemplo, que estavam à beira do campo. A Lambda, a Beta, a Alpha, tinha muito mais gente muito mais poderosa do que a 711 ali, que tinha acabado de entrar no negócio. Então, ela pensou que escapar sozinha dessa organização seria extremamente difícil. Então, o ideal aqui era ela investir em algumas maneiras de retornar ao Japão de dentro da organização, né? Ela queria simplesmente vazar dali. A necessidade de aumentar a posição dentro da hierarquia da organização se tornou mais evidente para a Akane. Ela tinha que chegar o mais próximo possível das 7 sombras ou se tornar uma delas. Ela acreditava que quando ela fizesse isso, ela teria uma chance melhor de escapar no futuro, porque ela não queria ficar do lado de lá. Então, decidindo enfrentar esse desafio de cara, a Akane liberou o poder total, transformando o seu cabelo dela preto em um dourado brilhante incrível. Virou o Super Saiyajin Akane. Assim, com as espadas na mão, a Akane diminuiu a distância rapidinho da 711. Lógico que ela estava muito cautelosa, né, e muito atenta para também não fazer feio. Então, no momento em que a Akane avançou, uma velocidade tremenda, ela eliminou o poder mágico dourado, surpreendendo a 711. O confronto entre as duas se desenrolou muito mais rápido do que antes, e a Akane, com a habilidade mágica, começou a levar muito mais vantagem. Só que a 711 estrategicamente redirecionou o poder da Akane, fazendo com que a espada da Akane encontrasse a resistência. A luta foi se intensificando ainda mais por conta disso. A 711, mesmo ferida, ela mantinha calma, o que era diferente da Akane, que sentiu a pressão nos olhos penetrantes da 711, que era um oponente perigoso, e começou a ficar nervosa com isso. Pô, você vê uma pessoa que tá sofrendo pra caraca, mas se mantém calma, tu já pensa logo, caraca, essa pessoa aí, mano, ela tem uma carta na manga. Então a luta continuou com as duas ali demonstrando habilidades excepcionais, até que a espada da 711 começou a atingir a Akane com mais precisão do que antes. Então, num certo momento crítico, a Akane interveio atacando a 711, quebrando a postura dela. A espada da 711 ficou cega e a Akane aproveitou essa oportunidade para poder vencer a partida. As duas acabaram caindo no centro do campo de treinamento aí. A partir disso, foi meio que as duas desmaiaram, né? A Beta e a Lambda, que estavam observando, comentaram bastante sobre o desfecho inesperado disso, enquanto a Eta demonstrou um certo interesse no poder mágico total
totalmente anômalo que estava vindo da Akane, porque era uma parada que nem os humanos normais conheciam. Pra quem quiser saber mais sobre a história dela, até fiz um vídeo aqui, né, sobre a Akane especificamente, falando sobre a história dela no passado aí da Terra. Mas com a orientação da Lambda, os dois lutadores que tinham desmaiado ali no negócio foram levados pra enfermaria. E quando a Akane acordou lá na enfermaria, cara, ela viu a garota de cabelo branco ali dormindo do lado dela, quieta, como se fosse uma criancinha. E ela reconheceu que essa batalha, na verdade, não tinha sido uma vitória pra ninguém. Foi um empate, porque as duas tinham desmaiado. Então a Akane começou a acariciar a cabeça dela e acabou que essa garotinha acordou e começou a perguntar pra ela, tipo, mãe, algo sobre a mãe dela, né? E a Akane respondeu, tentando confortar ela naquele momento, naquele ambiente mais difícil, né? Ela falou que não era a mãe dela que tava naquele momento, não. E aí, rapaz, o negócio a partir daqui gera algumas dúvidas pra gente. Fez surgir, inclusive, coisas como, por exemplo, será que a Akane vai se juntar realmente ao Shadow Garden? Será que ela vai conseguir chegar até lá na frente onde ela quer? Porque, pelo que a gente parece aí, pelo que mostrou, parece que ela tá querendo entrar no Shadow Garden pra voltar pro Japão. Mas será que ela vai querer voltar pro Japão depois de entrar com essa galera aí, depois de reconhecer o Cid de novo? Acho que não, hein? Eu acho meio estranho também como é que eles estão testando os poderes dela. Provavelmente a Akane vai fazer parte eterna do Shadow Garden, sim. Logo, logo a gente vai ver isso. O lance aqui é se ela vai conseguir crescer lá dentro ou se simplesmente vai se tornar uma nova das 7 Shadows aí. Me conta aí nos comentários o que você acha sobre isso. Eu quero muito saber, cara. A gente pode trocar uma ideia bacana sobre essa parada. Se talvez vale a pena ou não ela fazer parte do grupo do Cid, né? Vale a pena ela ficar, se você acha que ela pode voltar pra Terra mesmo, o Cid até vai ajudar ela a ir pra lá, ou se ela vai se desenvolver lá dentro, até um ponto de se não é tão forte assim. Bom, eu quero com certeza acompanhar essas paradas, acompanhar esse desenvolvimento e com certeza eu vou acompanhar, né? Pra você acompanhar é só caprichar na inscrição e caprichar no sininho também, porque assim que sair vídeo novo você acompanha por aqui. Valeu demais, família, aquele forte abraço pra vocês, beijo no coração e eu te vejo na próxima, hein? Até mais. Valeu!